ocorre independente do nosso desejo ou não. Externamente à organização, nós temos questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas que estão ocorrendo no mundo e pode influenciar o funcionamento das organizações. Portanto, a estrutura da organização depende dessa interface que as organizações têm que fazer com este ambiente externo. Essas contingências externas podem vir de uma maneira assim, que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça que pode influenciar a estrutura e os processos internos. É muito comum, e a abordagem do empreendedorismo costuma fazer isso, de dizer, se você tem uma ameaça, faça desse limão, eu prefiro dizer uma caipirinha, né? Mas faça do limão uma limonada. Eu prefiro uma caipirinha, claro. E falam que isso é uma oportunidade. Ora, o sujeito perde o emprego, se vê numa situação difícil, ele pega uma bicicleta, vai fazer entrega para o Uber, né, fast food e tal, ou entra numa dívida para comprar um automóvel, ou alugar para trabalhar para o Uber, passa a trabalhar 12, 14 horas por dia e vira e fala, isso foi uma oportunidade. Gente, as coisas vêm, ou é ameaça ou é oportunidade. Não dá para você falar que a ameaça virou uma oportunidade. O que dá para dizer é que as empresas ou mesmo as pessoas, elas se adequaram para poder enfrentar uma ameaça, né, transformando isso em algo, mas no momento que chegou foi uma ameaça. Né? Não dá para você falar que não foi uma ameaça. E mesmo porque eu discordo dessa abordagem de dizer que era uma ameaça, mas a gente... o ideal é continuar como estamos, né? Não mudar nada. Estar empregado e não desempregado. Né? E mesmo porque essas oportunidades que ocorrem para os empregados que foram desempregados, não sei se são bem oportunidades assim. Não dá para dizer que o cara é dono do seu nariz, ele trabalha a hora que quer. Né? O entregador de pizza e refeições, por exemplo, não é na hora que ele quer, é na hora que as pessoas vão comer. Né? Então ele tem que estar à disposição em determinados horários e acabam trabalhando assim mais do que o normal. Mas enfim, são interpretações, né? E eu não quero me estender muito nisso. Só quero dizer para vocês que tudo que surgir no meio da política, da economia, do meio social ou da tecnologia, ou é ameaça ou é oportunidade. Quando vem e atrapalha do jeito que está a nossa organização, é uma ameaça. Quando vem e vem beneficiar a nossa organização do jeito que ela está, é uma oportunidade. Bom, não existe uma única maneira de você fazer a sua organização. Ela depende dessas condições do ambiente e do momento. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Como as questões do ambiente externo influenciam a sua organização, as pessoas que trabalham nela, né? Então, as contingências externas, elas podem influenciar de maneira a beneficiar ou prejudicar a organização. Bom, Burns e Stalker, né, fizeram uma pesquisa e são sociólogos ingleses para verificar a relação entre práticas administrativas e o ambiente externo.
criaram uma tipologia muito conhecida e usada. Ah, tá errado aqui. Organizações mecanicistas e organizações orgânicas. Preciso corrigir, vou corrigir antes de mandar para vocês. Ele fala sobre as mecanicistas, que elas têm uma estrutura muito rígida e são difíceis de se adaptarem às mudanças ambientais. E orgânicas, aquelas que têm facilidade de se adaptar às mudanças ambientais, né? E ele vai caracterizando, né, a estrutura das organizações mecanicistas. Elas são muito mais com questões burocráticas, permanentes, rígidas e definidas. As orgânicas não, são mutáveis para poder se adaptar a mudanças ambientais. Estão preparadas para um advento tecnológico e fazer uma mudança e se adaptar. Bom, autoridade nas mecanicistas, existe uma hierarquia muito forte, comando, né? Nas orgânicas, um conhecimento e consulta, né? Desenho de cargos bem mais estáveis nas mecanicistas do que nas orgânicas, tomada de decisão concentrada lá na cúpula, né? As orgânicas, para poder responder mais rapidamente, vão delegando poderes aos níveis inferiores, portanto, descentraliza a tomada de decisões, né? As comunicações são verticais nas mecanicistas, de cima para baixo ou de baixo para cima. Quer dizer, o presidente fala para esse, que vai falando até chegar no operário. O operário, quando ele quer dar um feedback do que ele está fazendo para o seu chefe, olha, eu fiz isso, né? Vai passando, né? Já nas orgânicas, a possibilidade de comunicações laterais de um departamento com o outro é muito mais aberta do que na mecanicista, onde vai se concentrando, né? Regras formais é a base da organização mecanicistas, pessoas e comunicações mais informais. Elas são adequadas para um ambiente externo que não muda, né? Empresas que trabalham onde as mudanças tecnológicas, econômicas, né, são mais tranquilas, né? E as dinâmicas, né, as orgânicas, né, são para ambientes de mutação muito forte, onde principalmente a tecnologia está mudando, a sociedade, uma evolução da sociedade e tudo mais. É claro que você não vai encontrar estruturas mecanicistas totalmente mecânicas, né? Ou totalmente orgânicas. Você vai encontrar meio ponto, mais para cá, mais para lá, né? Bom, como falamos, coordenação centralizada no topo, né? Por esse gráfico vocês vão vendo que na hierarquia dos cargos, né, no organograma, a coisa está muito mais concentrada e a linha, né, de comunicação muito forte, né, numa questão da hierarquia, né, de baixo para cima, enfim. As orgânicas se caracterizam por um comando bem mais disperso, né? Então, independência de esforço, cargos mutáveis, interações intensas entre as pessoas, capacidade expandida de processar informações, né? Bom, são boas para tarefas únicas, mutáveis e complexas.
E essas mecânicas são adequadas para maior eficiência da produção, coisas que não são simples, rotineiras e repetitivas, né? Que aí você pode padronizar e tudo mais. E foi com essa pesquisa que descobriram que o ambiente pode determinar a estrutura e o funcionamento das organizações, umas mais mecânicas, né, apropriadas às condições ambientais mais estáveis, e outras mais orgânicas para mudanças, ambientes de mudanças e principalmente de inovação. Como falei para vocês, não há características que as empresas devem ter para enfrentar as diferentes condições externas, tecnológicas, de mercado, da política, da economia, da sociedade. Né? Não existe uma maneira de melhor organizar. As organizações precisam ser sistematicamente ajustadas às condições do ambiente. Foi o que concluíram Lawrence e Losch, né? E passaram a denominar essas teorias preocupadas com as ações do ambiente externo perante as organizações como teoria da contingência. E é bem a teoria da contingência, né, que Lawrence e Losch criaram, vem da teoria dos sistemas. Né? A organização é um sistema aberto que interage com o meio ambiente e tem uma relação íntima entre o que acontece lá fora, né, as certezas, riscos, instabilidades, né, e as características portanto, as características ambientais são variáveis independentes. Não tem como a empresa mexer com elas. E as organizações são variáveis dependentes, são como pode-se arranjar a organização para enfrentar as variáveis independentes ocasionadas pelo meio ambiente. Então, não existe uma maneira melhor de organizar. As organizações precisam ser sistematicamente ajustadas às condições do ambiente. Essa socióloga inglesa, Joan Rudder, ela estudou as características, né, o desenho organizacional, o organograma das empresas, como ela distribui tarefas, a comunicação, a hierarquia, né, para as questões tecnológicas. Né, ela dividiu por tipos de tecnologia: produção unitária, oficina, produção em massa e produção em processo ou automatizada. Produção unitária, quando faz um lote pequeno ou um produto só, né? Embora possam ser padronizados, mas são menos automatizadas, né? Não vai ter tanta repetição. Já em massa não, em grandes quantidades e linhas de montagem. E em processo ou automática, são processos contínuos, um ou poucos operários monitorando um processo total. É o que eu visitei na siderúrgica, hoje pertencente a ArcelorMittal, na cidade de Juiz de Fora. Um processo que entrava aço em vergalhões, assim, pedaços enormes, e entrava num processo de produção contínuo, automatizado, né? E saía do lado de lá barras finas, ferro de construção, como vocês conhecem,
com diâmetro de meia polegada, 3/8, né? Um processo contínuo ali com poucos operários operando aquele imenso maquinário. E aí vem, né, a tecnologia utilizada afeta o desenho organizacional, claro. Há uma relação forte entre a estrutura e previsibilidade das técnicas de produção. Empresas estruturadas, burocráticas em ambientes estáveis ou sistemas mais mecânicos de produção, né? E as mais inovativas com tecnologia mutável, requer um sistema mais orgânico e adaptativo. Né? Não tem grandes, mas é uma contribuição adicional sobre a forma de produzir. Portanto, vocês estão vendo que o que é chamado de ambiente, né, é onde a empresa está inserida. Né? Aquele ambiente maior que eu venho falando para vocês, onde você tem as questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, né? E a organização trabalha com esse ambiente como um sistema aberto, mantém transações e interações com o seu ambiente. Aliás, retira matérias-primas, né, ou insumos em forma de energia, matéria e informação, processa, devolve para o ambiente em forma de produtos e serviços que são energia, matéria e informação transformadas. Então, o que ocorre no ambiente pode sim influenciar internamente o que ocorre na organização. Portanto, vamos entender um pouco melhor o ambiente. O ambiente geral, o macroambiente, né, é constituído dos elementos de alcance amplo na sociedade, que interfere no setor que a nossa empresa atua e que nada ou muito pouco pode ser feito para mudar. A famosa análise PEST, político, econômico, sociocultural e tecnológico, isto é, as condições políticas, leis, legislação, aplicação, justiça, né? As questões econômicas, mudanças na economia, as questões da evolução sociocultural de uma sociedade, a evolução tecnológica, né? Elas afetam o setor que as nossas empresas atuam, mas muito poucas empresas podem fazer para evitar isso, não. Tanto que o que pode ser ameaça ou oportunidade que vem do ambiente externo vai exigir das organizações, né, se ela está pronta para operar esta questão que vem e seja uma coisa boa, é uma oportunidade, mas se ela vai ter que se readequar, de sair do que ela estava acostumado, né, do status quo, é uma ameaça. Quando uma organização, né, trabalha com fornecedores homogêneos, clientes e concorrentes semelhantes, né, ela tem uma estrutura organizacional mais simples. Né? Agora, quando há uma heterogeneidade de fornecedores, de concorrentes, de tipos de clientes, aí a organização é mais complexa. Então, nós saímos daquela estrutura maior, do ambiente macro, né, política, economia, socioambiental, sociocultural, tecnológico, e fomos olhar mais o setor onde a nossa empresa está atuando. Né? Então, no setor, se nós temos muito concorrentes, é um setor bem agitado, né? É um ambiente instável, com muita concorrência. Então, ele é mais dinâmico,
tem mais mudanças no setor. Por quê? Porque a concorrência faz com que as empresas procurem novidades, avançar, enfim, né? E há ambientes onde o setor, as coisas são muito mais lentas, né? O que mudou nesses anos na indústria de construção civil é muito pouco perto do que mudou na indústria de eletroeletrônicos, principalmente em celulares, computadores. Então, há uma dinamicidade maior, onde esse ambiente do setor é mais instável do que em outros setores, né, que são mais estáveis, né? Percebe que é sempre uma comparação. Mesmo na construção civil houve uma evolução tecnológica, avanços, mas muito mais devagar do que na indústria eletroeletrônica, na indústria automobilística, em alguns setores aí que são bem mais dinâmicos. Vamos falar um pouco das questões tecnológicas. Ao comprar uma máquina nova, pode vir embarcada uma nova tecnologia, né? Ou tipos de matérias-primas ou componentes podem ter mais tecnologia do que outros. Também tem aquilo que está embarcado na cabeça das pessoas, que é o conhecimento intelectual, operacional, ou até em documentos que estão registrados. Então, a tecnologia pode ser incorporada em bens ou ser conhecimento. E ela pode ser vista como uma variável ambiental ou uma variável organizacional. Ambiental, desenvolvida fora da organização, e que as empresas precisam adquirir, incorporar ou absorver para não ficarem obsoletas. Ou é algo que a sua organização, né, pode produzir e influenciar totalmente o ambiente de negócio. Thompson gosta de falar da tecnologia, né, da maneira como a organização se arranja internamente para trabalhar. E fala em tipos, né? A tipologia dele fala de elos em sequência, mediadora e intensiva. Vamos lá para o que é isto. Ora, as tarefas relacionadas em série, isso é, depois que eu fizer a tarefa A, eu venho fazer a B, depois a C, depois a D, só assim será gerado um produto. É muito semelhante às linhas de montagens, né, da contribuição lá da administração científica, lembram-se disso? Então, há uma interdependência serial das tarefas para completar um produto. Não dá para fazer D se alguém não fez antes C, B e A. A repetição dos processos, portanto, propicia uma experiência, né, para eliminar imperfeições tecnológicas. Então, quanto mais vezes a gente exercitar e fazer, melhor vamos ficar. Também a base para a manutenção produtiva, né? Por quê? Porque preventiva, porque você, pelo tempo, né, de uso de certos equipamentos, sabe que ele vai ratear em determinado momento, e antes que ele rateie, você faz no momento ideal a manutenção de um dos equipamentos. E também o famoso movimentos humanos, né? Eles são aprimorados pela prática, tanto fazer e observar o que está sendo feito, vai se melhorando de modo a utilizar melhor os recursos humanos e materiais, como foi dito. É a famosa linha de produção em massa, como eu já falei. A tecnologia mediadora, né? Hoje ela é famosa, né?
os bancos têm dois clientes, dois tipos de clientes bem claros. Aquele que deposita o seu dinheiro no banco e aquele para quem ele empresta dinheiro. E o banco só é um intermediador. Tanto que às vezes para o banco receber depósitos, ele paga às vezes um pequeno juro, que é para incentivar as pessoas a depositarem naquele banco. E obviamente ele cobra um spread, que é a diferença de juros para ele remunerar o seu trabalho. Agora, você vai encontrar essa tecnologia mediadora hoje muito na internet. Tem empresas que intermediam, né, o fornecedor para potenciais consumidores. E vocês vão ver que essa tecnologia mediadora, né, a organização que tem por função básica a ligação entre clientes, requer modalidades padronizadas para envolver extensivamente clientes e ou compradores múltiplos distribuídos no tempo e no espaço. Então, técnicas até burocráticas, né, informatizadas, rotineiras, para que as pessoas façam essas intermediações. Cita-se também as empresas de propaganda, né, que vendem tempo e o espaço dos veículos de comunicação com os anunciantes. Então, tem sempre esse intermediário que é o produtor de marketing. Não é bem marketing, marketing é mais do que isso, né? De promoção, do paid promotion das empresas. As tipologias intensivas. As meninas já foram no salão de cabeleireiro e ao mesmo tempo que uma está cortando, pintando o seu cabelo, tal, tem outra lá mexendo nas unhas da mão, do pé, né? É uma tecnologia intensiva, né? Ora, as tecnologias intensivas ficaram bem mais conhecidas por vocês sobre as UTIs especializadas no Covid. Nesse momento de pandemia, né, o grande problema era adequar as UTIs ou construir UTIs para o atendimento dos cerca de 10% que, ao terem a doença do Covid, né, do coronavírus, ter a Covid, eles tinham que ser internados e muitas, né, apesar de 90% não ter nenhum sintomas, ou muito leves sintomas, mas não precisar de um internamento, 10% iam parar nas nossas UTIs, as nossas unidades de terapia intensiva nos nossos hospitais, e era um congestionamento só. O que faz uma UTI? Nossa, tem vários especialistas atuando para lidar com aquela pessoa. Desde profissionais de fisioterapia, de fonoaudiologia, de médicos que fazem sedação, médicos intensivistas que ficam cuidando, né, com várias especialidades, porque o cara caiu lá, a Covid é um causador, mas vai complicando no pulmão, nisso, naquilo, né? Então precisa de vários especialistas para cuidar. Quando a gente fala disso, né, vocês vejam, desde um cabeleireiro até uma UTI, né, ou pense, né,
na casa de vocês sendo construídas, que vem um pedreiro, vem um eletricista, um encanador, né? Vem vários especialistas para poder construir um imóvel. Então, tem vários tipos de operações que exigem essa tecnologia, né? E ela requer aplicação de parte ou de toda a disponibilidade das aptidões necessárias, né? E dependendo da combinação, exige, pelo caso, o tipo de um projeto. Organizações que trabalham por projeto geralmente trabalham com esse tipo de tecnologia. Projeto é tudo aquilo que é um entregável, né? Vai entregar alguma coisa singular, não é produzido em série, né? Tem um tempo para produzir, tem recursos limitados, né? Então são características de um projeto. Nessa aula vamos fazer uma brincadeira entre tecnologia e produto e ver 4 combinações possíveis, pensando na tecnologia flexível ou tecnologia fixa. Quando é mais flexível, quando mais as máquinas, o conhecimento técnico, material, pode ser usados para outros produtos ou serviços diferentes. Então, por exemplo, uma oficina de costura, né, tem máquinas especializadas, né? Uma overlock, tem uma costura reta, tem uma caseadora, outra pregadora de botões, enfim, tem algumas máquinas, né? E você pode ajustar para a produção de uma calça ou para a produção de uma camisa. Então há uma flexibilidade nesse arranjo, né? Fixa quando não permite usar em outros produtos ou serviços. Precisei construir um forno para a minha pizzaria, foi um forno a lenha. Se eu for vender a minha pizzaria ou deu prejuízo ou ninguém quer comer mais pizza, eu tenho ali um montão de tijolo montado num formato que eu não consigo usar para outra coisa. Não consigo produzir outro produto sequer. Então, é uma tecnologia que não permite você diversificar. Eu só vou diversificar os tipos de pizzas, mas outro produto esquece. Então, vamos lá. Produtos concretos. Pode ser descrito com precisão, identificação com especificidades, medidos e avaliados. Aquele que você pega, né? Vamos numa realidade. E o abstrato você não pega, né? Embora nos bancos o pessoal fala assim, compre meus produtos, eles estão vendendo coisas abstratas, não estão vendendo produtos, estão vendendo serviços, né? Abstratos. Dá para descrever, identificar com especificidade, né, e tal, e você não pega. O que é isso? Ora, um seguro de vida. Seguro de vida é um contrato, é algo abstrato, né? Que uma série de regras para você tem que morrer direitinho, você não pode morrer de morte matada pelo seu filho que é beneficiário, porque senão ele não vai receber o dinheiro, está lá nas regras, né? Então, se ele me matar, dançou, né? Então, enfim, é uma brincadeira, mas entendam, né, essas questões abstrato e concreto. E nessa brincadeira, né, que eu vou colocar um quadro agora para vocês, quando nós temos uma tecnologia fixa, né, e os produtos são concretos, há pouca possibilidade de mudar, falta de flexibilidade da tecnologia, estratégia focada na colocação do produto no mercado, também uma coisa bem, né, não adianta eu querer mudar o produto, é esse que eu vou entregar. Então, ênfase nas questões de marketing, né, da promotion,
na place, vocês vão aprender tudo isso, né? No preço, price, né? Vocês vão aprender esses 4 P's, se já não viram em algum lugar. Receio de ter o produto rejeitado pelo mercado, né? Agora, o produto pode ser concreto, mas você tem uma tecnologia flexível, você pode mudar os produtos, adaptar, né, com mudanças tecnológicas. Eu não estou vendendo calça, mas estou vendendo camisa. Então, a estratégia focada na inovação e na criação de novos produtos ou serviços, usando possivelmente a tecnologia fixa que você tem de produto, a tecnologia flexível que você tem. E ênfase na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos. A tecnologia fixa e o produto abstrato. Flexibilidade da tecnologia para mudanças, né? Estratégia pela busca de aceitação de novos produtos pelo mercado. Estão inventando agora, na área de seguros, os seguros para mudanças climáticas. No Brasil ainda não tem, mas no resto do mundo já tem. E os estragos recentes lá na Alemanha, isso deve ter fazer um reboliço nesse mercado. ênfase na área de mercadológica, promoção e propaganda, né? São questões de pessoal, promotion. Receio de não obter o apoio ambiental necessário, né? O ambiente pode não aceitar. Bom, produto abstrato com tecnologia flexível, né? Então, adaptar o meio ambiente, flexibilidade tecnológica muito maior, né? Estratégia para obtenção de consenso externo quanto aos novos produtos e consenso interno quanto aos novos processos de produção. ênfase nas áreas de pesquisa, de desenvolvimento, mercadológicos e recursos humanos. Bom, o impacto da tecnologia, né, cria um imperativo tecnológico, na opinião de muitos autores, onde a tecnologia determina a estrutura organizacional da sua empresa. A racionalidade técnica, né, o mercado pode analisar as organizações pela sua eficiência técnica e a eficácia, a melhoria da eficácia da organização na perspectiva de produzir com eficiência e entregar ao mercado aquilo que o mercado deseja, tornando as operações da organização mais rentáveis, né? Porque um dos objetivos é o lucro. E aí a eficácia ela não só faz bem, com eficiência, né? Mas também obtém lucros com o que faz. Né? Então, os fatores tecnológicos e as questões humanas, né? Nós estamos falando da mecanização e automação, operações tecnológicas intensivas, né? Vocês vão ver nas refinarias de petróleo, processamento de dados, siderúrgicas, fábrica de cimento, de alumínio, para quem conhece a cidade de alumínio, né? Já fatores tecnológicos, fatores humanos são importantes, né? Onde a tecnologia é média, né? Eles estão dando aqui injeção de plástico, não sei se vocês conhecem, toda peça plástica ela é ejetada, né? Daí falam em injeção de produtos plásticos. A indústria têxtil, né? As operações de crédito e cobrança. E quando você tem mais fator humano envolvido do que tecnológico, né? Operação de mão de obra intensiva, né? Construção civil, serviços de escritórios, linhas de montagem. Então, tá aí
mais uma questão de impacto da tecnologia, né? Quando você tem forte presença da tecnologia, obviamente os fatores humanos são menos intensos, né? São trabalhadores de um nível mais alto. Bom, eu estou falando uma bobagem, né? Porque na produção automobilística, com forte tecnologia, a mão de obra é extremamente especializada e, portanto, com nível de intelectualidade menor necessário, embora eles exigem formações até mesmo para esses cargos, né? Quando a tecnologia e o fator humano se equilibram, né? Média tecnologia. Agora, intensivo fatores humanos, né? Aí vem a construção civil, os escritórios, consultorias em administração, né? O uso mais dos recursos humanos e menos das questões tecnológicas. Espero que a aula de hoje tenha lhes trazido coisas interessantes, né? Na aula que vem a gente vai continuar essas questões das contingências. Até a nossa próxima aula.